Olá, meu nome é Fernando Luciano Magalhães Júnior, sou graduando em Letras pela Unirio e esta pesquisa tem como área de conhecimento a educação. A pesquisa e este estudo se inserem nos campos da educação linguística, das práticas de letramento e das teorias do currículo, entendidos como interdisciplinares, abrindo possibilidades de diálogos entre eles e outras áreas do conhecimento. Estou vinculado à pesquisa intitulada Educação Linguística e Formação de Professores entre Letramentos, investigando e fomentando práticas inventivas. E o meu plano de estudo se chama Educação Linguística e Práticas de Letramento no curso de Pedagogia, uma análise de propostas curriculares. Sou bolsista de iniciação científica Unirio e o professor responsável por esta pesquisa é meu orientador Diego da Silva Vargas. O presente estudo constitui-se da análise de projetos curriculares de cursos de formação de professores na área de pedagogia e, portanto, se fez necessário examinar as diretrizes curriculares nacionais voltadas para os cursos de formação de professores, por serem a base para todos os currículos voltados para os cursos de formação de professores do Brasil. Também se fazendo necessária a pesquisa de referenciais teóricos que abranjam temas educacionais e linguísticos. As diretrizes escolhidas foram a Resolução número 2, de 1º de julho de 2015, e a Resolução número 2, de 20 de dezembro de 2019. Os objetivos desta pesquisa são contribuir para a formação do estudante envolvido no desenvolvimento da pesquisa como professor pesquisador, analisar as concepções de educação linguística e de letramento apresentadas em propostas curriculares de curso de pedagogia, refletir sobre o lugar desse documento em diálogo com os diretrizes oficiais na construção de políticas e práticas de formação de professores e pedagogos. Pensar e repensar, a partir do cruzamento entre as análises desenvolvidas e os estudos teóricos feitos, as concepções apresentadas nos documentos analisados. Produzir caminhos alternativos de práticas da educação linguística e de letramento nos cursos de pedagogia. Fez parte desta pesquisa a leitura e análise das diretrizes curriculares nacionais de 2015 e de 2019, produzidas pelo Conselho Nacional de Educação, assim como de outros livros e textos teóricos sobre educação linguística, letramento e currículo, presente na referência bibliográfica. Para o desenvolvimento da pesquisa, então, construímos, dentro de uma abordagem qualitativa, uma análise documental que teve como objetos de análise as diretrizes curriculares nacionais de 2015 e de 2019. E as ações metodológicas foram leituras de referenciais bibliográficos, seleção das diretrizes curriculares nacionais como objeto de análise, análise das diretrizes curriculares selecionadas, construção de reflexões sobre propostas alternativas de trabalho. No decorrer da pesquisa, percebeu-se que para compreender o currículo dos cursos de pedagogia, a partir de uma perspectiva de educação linguística e dos conceitos de letramento, se mostrou necessário anteriormente uma melhor compreensão das diretrizes curriculares do MEC, como também do próprio funcionamento do MEC, o que fez ser fundamental incluir as diretrizes curriculares nacionais de 2015 e 2019 nos objetos de análise desta pesquisa. No momento em que vivemos, há uma disputa entre essas diretrizes curriculares nacionais, cada uma possuindo seus próprios valores. E no momento em que foram concebidas, representavam valores, concepções e políticas diferentes, sendo sínteses de ideias do que planejavam os órgãos responsáveis pela institucionalização de políticas curriculares nos currículos de formação de professores e, consecutivamente, na educação nacional. Na investigação das diretrizes curriculares nacionais, foi-se percebendo que era necessário compará-las e perceber suas características similares e distintas. Como essas diretrizes são muito atreladas ao regimento de representantes do Conselho do MEC, durante o período em que foram elaboradas, mudanças significativas foram percebidas de uma diretriz para outra, e se tornou relevante para esta pesquisa perceber essas distinções e abordá-las. O que mais se fez perceber de uma diretriz para outra
é que a resolução de 2015 é mais abrangente e pensada para que os professores estejam mais capazes de perceber as questões sociais, que o caminho educacional seja interdisciplinar e inclusivo, sendo mais aberto para que o professor possa pensar as melhores práticas de acordo com o contexto da sala de aula. Enquanto a resolução de 2019 possui um caráter muito mais objetivo, incisivo e menos aberto ao contexto da sala de aula. O que reforça nossa análise sobre o que cada resolução está interessada em tratar é a palavra diversidade, ou diversidades, que, na resolução de 2015, aparece 16 vezes, enquanto na de 2019 só aparece 4 vezes. Esses termos, por mais que não se relacionem explicitamente com o tema da pesquisa, ainda são relevantes, pois exprimem a importância que cada diretriz dá a esses temas e revelam a relevância do social para cada diretriz e de como essas diretrizes pensam que a diversidade deve ser tratada em sala de aula. Diversidade que também é um tema que dialoga com as relações linguísticas e o letramento. Afinal, também são relevantes para as questões da fala, da língua indígena e das variantes linguísticas. Quanto às cargas horárias, foram percebidas que elas não aumentaram ou diminuíram uniformemente de uma resolução para outra, podendo ter aumentado ou diminuído dependendo do que se trata, dependendo do curso e outros fatores. Contudo, o que pode ser percebido é que a resolução mais recente especifica mais os valores das cargas horárias, sendo mais rígida e fechada quanto à resolução de 2015, ou seja, buscando um maior controle sobre os currículos de formação de professores que serão desenvolvidos pelas universidades. Como foi planejado, houve um olhar mais atento aos temas da língua, da educação linguística e do letramento. O que foi percebido é que esses temas não são protagonizantes nessas resoluções, mas não impediu que fossem expostos nessas normas. O letramento não foi desenvolvido explicitamente, porém o tema da educação linguística e da língua, principalmente a portuguesa, foram abordados. Assim como nos exemplos dos termos diversidade ou diversidades e indígena ou indígenas, os termos linguística e língua foram abordados menos vezes na resolução de 2019 em comparação às de 2015. Com a mais nova, mais focada na proeficiência e no domínio da norma culta, como também no uso da linguagem digital, enquanto a norma mais antiga destaca a aprendizagem da língua brasileira de sinais, Libras, a diversidade da língua e sobre as diferentes linguagens e seus processos. Esta relação da relevância que cada diretriz dá para os temas da língua revela ainda mais sobre os assuntos tratados anteriormente, como na diretriz mais recente, ser concisa e firmada, que é a mais antiga, que é mais abrangente e ajustável aos diferentes contextos, assim como ocorre com as questões de diversidade. Isso afeta diretamente as questões de letramento e de educação linguística, pois elas estão atreladas a contextos distintos que deveriam ser considerados. Afinal, o termo letramento busca abordar a função social da leitura escrita, já que os estudos do letramento defendem uma concepção pluralista e multicultural das práticas de uso da língua escrita. Permitem focalizar atividades situadas, locais, nas quais são construídos contextos sociais em que há distribuição de poder. E a educação linguística também se relaciona com o processo da vivência e experiência com a linguagem, uma vez que entendemos por educação linguística o conjunto dos fatores socioculturais que, durante a existência de um indivíduo, lhe possibilitam adquirir, desenvolver e ampliar o conhecimento de ou sobre sua língua materna, marcando a importância do papel social e da diversidade dentro dessa perspectiva educacional. As diretrizes citadas anteriormente se destoam quanto às suas perspectivas sobre o dever curricular quanto aos temas de letramento e educação linguística. Ambas diretrizes não abordam explicitamente o letramento e a educação linguística, não existindo nenhuma citação sobre esses conceitos. Porém, a diretriz de 2015 se diferencia ao expor mais sobre as questões educacionais e da língua, como também estar mais aberta ao ensino pensado no contexto social em que é praticado, compreendendo o papel do professor de perceber o contexto de cada sala de aula e apresentar a melhor forma educacional a este contexto. Reconhecendo
da especificidade do trabalho docente, que conduz à praxis como expressão da articulação entre teoria e prática, e a exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas, da educação básica e da profissão. Quanto às considerações finais desta pesquisa, pude perceber que, através dessa pesquisa, por mais que tenha sido produzida totalmente durante o período da pandemia de Covid-19, fato que causa interferências significativas na produção da pesquisa, pude alcançar um aperfeiçoamento para minha formação como professor pesquisador, conseguindo compreender e desenvolver sobre diversos conceitos dentro da minha área de formação e significativas para um melhor desenvolvimento acadêmico. E pude perceber que houve uma evolução de meu conhecimento em comparação anteriormente a esta pesquisa. Com esta pesquisa, pude compreender o papel que vem sendo desempenhado pelo currículo no ensino, conseguindo apontar suas características. Também pude compreender profundamente sobre o papel do currículo e sua importância social, como também os fatores relevantes que o cercam, como as questões de poder, do ato de selecionar e definir o que o currículo representa. Também foi compreendido o papel do Ministério da Educação quanto aos parâmetros curriculares e, consecutivamente, a forma que será feita a seleção de conteúdos que irão ser ensinados nacionalmente e em como deverá ser o método de ensino de acordo com as diretrizes curriculares, compreendendo-se as variáveis educacionais que ocorrem de acordo com as diretrizes do Conselho do MEC. Pude perceber que existe uma falta de planejamento quanto a um currículo voltado para o letramento e educação linguística, dentro das diretrizes curriculares nacionais, cabendo um planejamento mais profundo no currículo dos cursos de formação de professores. Em relação às diretrizes curriculares nacionais, pude perceber que elas existem para o estabelecimento de normas curriculares obrigatórias que orientam os currículos das escolas. Por estarem atrelados ao MEC, as diretrizes curriculares nacionais também estão subordinadas ao plano de governo do período que foram realizadas, fazendo com que possa haver grandes mudanças de uma diretriz para outra, como nas diretrizes que foram analisadas nesta pesquisa, onde a diretriz de 2019 está voltada a produzir uma norma mais metódica e concisa, enquanto a de 2015, mesmo que seja uma norma, oferece uma proposta onde o professor possa perceber o melhor método de ensino de acordo com o contexto e ambiente da sala de aula. Essa subordinação que as diretrizes possuem do governo que está vigente em sua produção influencia a qualidade da educação nacional. Afinal, dependendo da intenção do governo, podem sofrer uma queda na qualidade da educação, o que demonstra o quão importante é uma educação democrática e que esteja menos submetida a desejos governamentais e mais voltada para a melhoria da educação. Obrigado, e esta foi a minha pesquisa.